Então, eu quero falar sobre a realidade. Eu gosto de falar da realidade, eu gosto de entender como o mundo real funciona. Falar sobre a realidade não é a melhor forma de falar sobre o que eu quero falar. Não, sobre o que eu gosto de falar. Falar sobre a realidade é exatamente a forma de falar sobre o que eu quero falar. Só que não é que eu gosto de falar sobre a realidade, mas de tentar descrever a realidade e dizer como ela funciona. É isso que eu quero fazer. É esse o meu objetivo aqui. Mas é que tá o problema, porque eu não sei por onde começar. Eu queria começar, não sei de onde começar. Eu não queria começar já direto com as minhas melhores ideias. Mas eu queria começar aos poucos, mas é que tá, mano, eu não consigo começar aos poucos. Não sei porquê, né? Quando eu tô sozinho eu consigo falar tanta coisa, mas quando aí eu vou, boto o celular aqui, não flui. Se bem que quando eu tô sozinho também eu não fico tentando falar da base até as minhas ideias mais complexas. Eu já começo das minhas ideias mais complexas, só que eu começo detalhando elas. Só que eu não queria começar aqui já detalhando as ideias. Eu queria começar com algo mais simples, algo mais no superficial, e depois ir passando. Só que não tem rolado, mano. Eu coloco aqui o gravador e não rola. Fazer scriptzinho, ficar lendo também pra mim não funciona. Talvez funcione se eu treinar. Mas eu não quero treinar, eu quero já falar. Já fiquei muito tempo sem falar. E agora eu só quero expor as minhas ideias, eu quero expor o que eu penso. Sou tentar expor o que eu penso. Mas eu sou ruim demais explicando o meu ponto de vista. Esse também é um ponto. Eu sou ruim demais falando pro outro o que eu penso. Então, para tentar melhorar isso, eu também vou gravar esse vídeo. Eu vou gravar aqui. Tentar explicar para vocês como é o meu ponto de vista sobre diversos assuntos. Isso vai servir então para treinar a minha dicção podre, essa língua presa de merda, esse sotaque horrível. E além de melhorar isso, vai melhorar a minha forma de explicar. Se eu conseguir explicar pro outro o que eu penso, isso vai ajudar eu também a entender o que eu penso, né? Eu acho. Se bem que o que eu penso eu já entendo muito bem. Não entendo não. Entendo sim. Mas tem pontos que não estão claros. A mente humana funciona de uma forma muito impressionante, porque ela não trabalha apenas com palavras, ela trabalha com ideias inteiras já prontas, né? Você não precisa explicar palavrinha por palavrinha para você mesmo o que você pensa. Então vamos supor que você acredita no determinismo. Você não precisa explicar palavrinha por palavrinha do porquê você acredita no determinismo. A ideia simplesmente está lá. Já está lá existindo. Aí quando você vai explicar pro outro que você precisa buscar a explicação. Tem tipo no Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes fala disso, que quando ele vê uma situação, ele já tem 1 bilhão de deduções ou intuições sobre a pessoa. E aí o Watson pergunta para ele, como você sabe disso? Aí o Sherlock Holmes fala, nem sei lá, eu só olho assim e já aparece na minha cabeça. Aí eu tenho que parar e analisar como cheguei a essas conclusões. Porque a coisa acontece de forma automática no cérebro. O cérebro já tem as ligações sinápticas que fazem as somas de tudo do que os seus sentidos estão captando. É por isso que as ideias elas simplesmente chegam prontas e você muitas vezes não sabe explicar, porque o cérebro ele não tem o circuito que explica as ligações. Ele tem um circuito que deduz as ligações, que faz deduz as ligações não, que deduz os sentidos, intui o que você está vendo, o que você verá, o que você viu. Viu? Essa explicação que eu dei aqui parece que não fez nenhum sentido. Eu tô sentindo que ninguém entendeu porra nenhuma do que eu falei, mas talvez tenha entendido, porque não é tão complexo assim, não é uma coisa complexa. Eu tô querendo simplificar agora, eu tô querendo simplificar o que eu falei. Se eu tivesse escrevendo seria tão mais fácil, porque falando eu começo a usar gíria, começo a falar tipo, começo a falar né, que é automático do cérebro fazer isso. Eu já quase coloquei um né no final dessa frase que eu falei agora há pouco, né? Então, simplificando tudo que eu falei, o cérebro humano ele tem vários circuitos ligados aos sentidos. Então, os sentidos eles sentem, isso envia energia elétrica até os circuitos cerebrais. Esses circuitos dão uma saída de ação. E existem diversos tipos de circuitos. O cérebro humano é mais complexo que a maioria dos cérebros. Por quê? Porque o cérebro humano ele não apenas dá uma saída de ação, ele também dá saída de pensamento. Ou seja, você vê algo e o circuito ele não envia um choquezinho
para o braço direto, ele pode enviar um choque para outro circuito cerebral que vai analisar a situação, enviar um choque para outro circuito cerebral e por aí. A coisa é bem complexa no cérebro humano, por isso que a gente é complexo. Mas o que ocorre conosco é o mesmo que ocorre com todos os outros animais que funcionam através de neurônios, que também é o que ocorre com as células, só que as células elas são mais diretas do que os neurônios. As células elas já recebem, por exemplo, se uma célula entra em contato com o exterior, ela já recebe diretamente a química. Uma química já corre rapidamente ali, que coloca ela em movimento, né? Eu não sei como é essa química, eu sei que é mais ou menos assim, até onde eu pesquisei, funciona mais ou menos assim. Então, a membrana, né, da célula, que é a pele da célula, entra em contato com a luz, por exemplo. E quando há esse contato com a luz, há uma liberação química. É um circuitozinho químico ali, direto, que coloca a célula em movimento. Então é toda uma explicação mecanicista, não tem nenhuma magia aí, não. O que ocorre em organismos multicelulares é que essa mensagem química, assim, que as células fazem é muito lenta, ela não é rápida. Então as células se utilizam da eletricidade para facilitar isso. Então você tem uma resposta química numa parte, mas essa resposta química ela gera um sinal elétrico que é enviado para outra parte, que gera a mesma resposta química na outra parte. Não é exatamente isso que eu estou falando que acontece. Eu não estou querendo ser detalhista exato no que de fato ocorre. O objetivo aqui é mais dar uma ideia de como a coisa funciona, dar uma ideia de como o corpo humano trabalha. E eu já me esqueci completamente como eu entrei nesse assunto, mas eu entrei nesse assunto daí. Acho que eu estava falando sobre o funcionamento do cérebro, né? Como as ideias surgem. Então existem circuitos no cérebro. Então existem cérebros que têm circuitos que tendem a dizer, por exemplo, que a Terra é plana. Entende? Ele tem um circuitinho que faz ele dizer que a Terra é plana, enquanto tem um outro circuito que diz que a Terra é redonda. Então todo mundo tem a verdade? Todo mundo diz a verdade? Não, nem todo mundo diz a verdade. Existem circuitos que estão programados da forma correta, enquanto existem outros circuitos que estão programados de uma forma tal que vão chegar a conclusões mentirosas. É esse o ponto. Então eu quero falar sobre esse assunto aí. Eu já falei pra caraca aqui de forma totalmente aleatória. Eu vou tentar agora organizar esse pensamento. Talvez eu escreva um pouquinho, porque falar sozinho assim, de livre ao acaso, sair falando o que vem na cabeça não tá dando muito certo não. Mas eu vou tentar aqui mais um pouco, depois eu vejo o que eu faço. Então bora lá continuar aqui falando sobre o funcionamento do cérebro humano e como os seres humanos tomam suas decisões. É o seguinte, o ser humano é um animal como qualquer outro. Ele faz parte da natureza como qualquer outra coisa existente. Aqui a gente já entra numa discussão interessante, que é essa interpretação sobre o que é a natureza, o que é o real. A partir daqui existem muitas possibilidades. Aí vocês vão ter certas pessoas que tentam dizer coisas como separar a natureza humana em duas, dizer que o ser humano é algo a mais além do natural, que é um ponto de vista do qual eu não gosto. Esse ponto de vista que tenta dizer como se existisse uma parte material e uma parte espiritual. Eu não estou querendo entrar aqui em questões religiosas, não ainda. Não é um ataque ateu à religião, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma análise lógica da coisa, dizer o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, o que parece estar mais de acordo com a realidade e o que parece estar menos de acordo com a realidade. E pelo que eu tenho percebido pelas minhas análises, um pensamento puramente fisicalista, materialista, ele já consegue explicar muita coisa sem a necessidade de acrescentar um mundo espiritual. Isso significa que não exista um mundo espiritual? Não, não é isso. Pode existir um mundo espiritual. Porém, eu acho que a coisa não é tão simples como alguns querem fazer parecer, que não é óbvio que existe um mundo espiritual. Não, não é óbvio. Tem de fato
coisas que me fazem pensar o contrário, que não há nenhum mundo espiritual. Isso é uma coisa importante, uma discussão importante. Talvez para você que já nasceu num mundo com pais mundanos, digamos assim, ateus, para você tanto faz, né? Porque, foda-se, não dou a mínima para isso. Mas para quem nasceu num lar cristão, para quem se importa com esses assuntos, não é tanto faz. Por que não é tanto faz? Porque a religião, não só a religião, mas qualquer tipo de ideia, mas aqui eu vou focar na religião. A religião é como um amigo da escola. Você acabou de chegar na escola e você senta aleatoriamente em um lugar. Estava no primeiro dia de aula e você sentou aleatoriamente em um lugar. E você sentou do lado de alguém. Aí existem possibilidades do que vai acontecer com você e esse alguém que você sentou do lado. Pode ser que essa pessoa, vocês dois se deem muito bem. Pode ser que vocês dois não se deem bem, né? Vamos deixar aqui a coisa mais clara. Pode ser que vocês não se deem nada bem. Vocês se odeiam. E o que vai acontecer? O natural é que vocês se separem. Você vai para um lado, ele vai para o outro. Você se senta em outro lugar. Se for uma coisa tipo assim, foda-se, tá ligado? Vocês nem se odeiam, nem se amam. A tendência também é que haja uma separação quando você encontrar outras pessoas que são mais compatíveis com você. E ele outras pessoas que são mais compatíveis com ele. E existe a terceira possibilidade, que é vocês dois de fato se darem muito bem. E você vai gostar de estar do lado dele. Você vai gostar de andar com ele. E a religião é como essa amizade, né? Você não escolhe a pessoa que vai estar do seu lado. Assim como você escolhe o lugar que você vai sentar, mas você não sabe quem é aquela pessoa do teu lado. Você vai conhecendo ela. E a religião é da mesma forma. Você nasce em um lugar e você é exposto a uma religião, a uma ideia, a uma ideologia. E com o passar do tempo, você vai descobrindo se você gosta ou se você não gosta. É claro, dizer se você gosta ou não gosta não significa que a coisa é real ou falsa, né? Tem muita gente que se torna ateu porque não gostou do cristianismo, se sentiu ruim no cristianismo, porque o cristianismo não deixava fazer tal coisa e tal coisa. Eu acho que isso é um mau motivo para deixar o cristianismo. Quer dizer, em parte é um bom motivo, mas você não está pensando se o cristianismo é real ou falso, sabe? Essas pessoas estão abandonando simplesmente porque o cristianismo disse que ela não pode dar não vou falar isso aqui não, disse que ela não pode mentir, tá ligado? Ela quer mentir, mas o cristianismo disse que ela não pode mentir, ela vai abandonar o cristianismo por causa disso. Tipo, não é um bom motivo. O fato de eu não gostar da ideia do Sol ser o centro do sistema solar, eu não gostar dessa ideia não significa que ela deixa de ser verdade. Não é assim que funciona. Você tem que analisar o que é dito e dizer se faz sentido ou se não faz sentido. E é esse um dos meus objetivos. Quer dizer, eu estou fazendo esse vídeo não é só com esse objetivo não, tem 1 bilhão de objetivos. Mas isso é uma das coisas sobre as quais eu quero tratar. Então, analisando a realidade, eu percebo que o materialismo explica muita coisa mesmo, que começa a tirar o espaço do cristianismo, pelo menos na forma clássica dele. E eu queria analisar um pouco aqui as atitudes humanas, talvez num vídeo mais pra frente, ou nesse daqui mesmo, não sei. Eu acho que já tá ficando grande demais esse vídeo, o pessoal não vai ver um vídeo de 20 minutos mais, principalmente porque eu não vou editar direito, né? Vou colocar um joguinho de fundo, fazer uma edição merda aí o pessoal não vai ficar preso, né? Eu também tô falando tudo de forma aleatória aqui. É só o primeiro vídeo, vamos ver o que vai acontecendo. Então, essa é uma das coisas que eu pretendo fazer nesse canal aqui também. Essa é uma das coisas que eu pretendo fazer nesse canal aqui também, falando de novo porque eu falei muito rápido da última. Também devo ter falado de novo rápido agora, mas foda-se. Então, se você, assim como eu, se identifica com um cristão, uma pessoa que gosta do cristianismo, mas tem dúvidas, quer analisar, se você é uma pessoa talvez não seja cristã, mas gosta de analisar a realidade, ver a verdade sobre o que acontece ao nosso redor, convido você aí para participar desse canal, que é essa a pretensão. Vamos ter vários vídeos desse tipo, falar de vários assuntos aí aleatórios que tocam nesses assuntos, né? Existe um livro legal chamado Eureka, do Edgar Allan Poe, sei lá, não sei falar esse nome não. Ele escreveu uns livros legais, né? Eu nunca li esse livro Eureka, já li o iniciozinho. Eu não sei se eu entendi direito o que eu li, mas se eu entendi direito o que eu li, a ideia que ele passa ali é uma ideia muito parecida com a minha, né? Do objetivo que ele tinha ali no livro. Não tô dizendo das ideias físicas ou coisas assim dele, não. Tô falando da ideia que ele queria, do que ele queria passar com o livro. Ele queria uma ideia geral que abrangesse tudo,
né? Porque ele disse ali no início do livro que parecia que o mundo era dividido em vários pedacinhos, né? Não era um único mundo, eram vários mundozinhos e você analisava cada pedacinho. Ele queria ver o mundo no todo, né? Ele queria subir no topo da montanha e girar super rápido, de tal forma que todas as imagens se misturassem. Esse é o meu objetivo também, porque eu acho que tudo que existe está ligado, não tem nada solto no nosso universo, né? Então, a forma como a ciência é vista hoje em dia acaba fazendo a gente ter a impressão de que as coisas estão desligadas. Então você tem a matemática, tem a física, tem a biologia, isso não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, eles se conectam um pouquinho ali e aqui, mas são mundos separados. Não, não são. Todos esses mundos são o mesmo mundo. E principalmente com as humanas. As humanas têm muito esse negócio de, não, aqui a análise já é outra. Aqui a gente já olha com outros olhos, não olhamos com outros olhos. Aqui também a ciência, aqui a física também explica o funcionamento do comportamento humano, também explica o porquê das pessoas agirem como agem. E eu quero mostrar isso, que tem como sim explicar, sem fazer essas divisões. Tá entendendo? Então, quando a gente vai tratar de sociedade, a gente não precisa abandonar a física, não precisa abandonar a química, o funcionamento dos átomos. Isso tudo daí ainda diz muito sobre a realidade política mesmo de um país e coisas desse tipo. E só para falar aqui do que eu falei no iniciozinho do vídeo, né, que eu tava falando sobre o funcionamento sináptico do cérebro, eu tinha dito ali numa parte que existem circuitos que fazem a pessoa acreditar em mentira, existem outros circuitos que fazem as pessoas acreditarem em verdade. É só para explicar melhor aqui, porque pode ter parecido um pouco que eu estou dizendo que tem pessoas que nascem mais inteligentes, enquanto tem pessoas que nascem mais burras. Não necessariamente, tá entendendo? Não tenha isso, porque a gente vê na realidade isso acontecendo, pessoas que nascem com doenças mentais, mas não vamos chamar elas de burra aqui também, porque o objetivo não é ofender, não. Não tô querendo fazer isso, não. Mas tem pessoas que nascem com capacidades reduzidas. Também deve ter pessoas que nascem com capacidades aumentadas. Apesar de que eu acho que na média a maioria nasce com capacidade normal. Mas o que ocorre é que o cérebro ele vai se adaptando com o passar do tempo. As conexões sinápticas que existem, elas não permanecem as mesmas. Elas vão se adaptando, se modificando. A plasticidade cerebral existe e circuitos antigos podem ser desfeitos, criando novos circuitos que vão fazer você acertar mais ou errar mais, né? E a coisa vai sendo testada. A gente vai falando sobre isso aí nos vídeos mais pra frente. Então, se vocês curtiram, se vocês gostarem da ideia desse canal daqui, segue aí. Não sei se vou gravar muito cedo, mas vou tentar, né? Eu não quero fazer uma coisa... Eu vou fazer uma coisa muito vagabunda, não vai dar, não. No final vai ser muita vagabundeagem que eu vou fazer aqui, porque eu tenho preguiça de aprender. Eu gosto de várias paradinhas, no final não vou dar muito tempo pra aprender a editar, por exemplo. Eu nem sei como fazer uma edição. Mas tanto faz, vamos ver o que eu vou fazer aí. Valeu!